Ô, Rafael, bom dia antes de mais nada. Eu conversava. Bom dia primeiro. Bom dia, Tavinho. Bom dia a todos do Dia a Dia Rural aí que nos assiste. Às vezes eu fico olhando, e aí eu estava conversando até com o. Quem que é do Bramo, que teve aqui? É Gustavo, né? Se não me engano, é do Bramo. E aí eu falei, esse negócio de raça é uma coisa que tem hora que uma sobe, aumenta, cai no gosto, depois quase desaparece, depois volta uma outra. Aí o Cindy hoje está numa explosão muito grande. Teve até uma festa do Cindy ontem, que nós tivemos lá, uma premiação que eles fizeram. 15 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém sabia quem era o Cindy. Às vezes eu fico pensando, às vezes parece que não há comparação. Parece cachorro, né? Tem cachorro que entra na moda, depois desaparece. E o Nelore pintado, de repente, da noite pro dia, caiu no gosto, né? Tavinho, assim, existia, mas não era trabalhada. Ela teve uma força muito grande nos últimos, creio que 8 anos para cá. Já teve a Alta abraçou o Nelore pintado, já foi a primeira central, possivelmente, a abraçar o Nelore pintado com o trabalho com o João Antônio da V3. Aí, tá vendo? Eu não tinha nem combinado esse assunto com ele, mas quando eu vi o Nelore pintado aí, então a Alta foi a pioneira. Foi, junto, sim, em termos de touro de central com maior volume, creio que sim. E tanto pintado de vermelho quanto pintado de preto. E hoje é uma realidade muito forte. O Nelore pintado tem alguns trabalhos fantásticos de seleção, e o trabalho do João Antônio mesmo, lá do Nelore V3, é um trabalho que é respaldado em melhoramento. Eu acho que isso é importante, né? Porque lá atrás o Nelore pintado, porque o pessoal queria olhar só a pinta. Hoje não, você já consegue utilizar indivíduos, né, da variedade de pinta, né, que a gente chama, pintado de preto ou de vermelho, da raça Nelore, que consegue entregar muito próximo ao que o Nelore branco, ou o Nelore cinza, que a gente chama, entrega. Então, a evolução é o que manda, né? Acho que o que faz uma raça entrar na moda e desaparecer é muita questão do trabalho de melhoramento e de seleção envolvido. Não, e outra funcionalidade e o que ela Sim. entrega, porque... Então, quer dizer, então existe uma diferença entre o Nelore, que a gente chama de branco, cinza, e o Nelore pintado. Existe alguma diferença que não é só a questão da pinta? Na verdade, a raça é só a variedade, a variedade de pelagem só. Mas como a população do Nelore branco, vamos dizer assim, ela é muito maior, você aceita maior pressão de seleção, que aumenta a questão do melhoramento genético. Mas o Nelore pintado hoje, através da seleção e dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aí na variedade também, ela é uma raça que tem tudo, está entregando tudo que o Nelore precisa entregar. Então, para quem gosta da variedade de pelagem, é uma raça que entrega bastante. Para quem não quer o pasto branquinho que nem neve, põe o Nelore pintado, que aí tem um outro atrativo. E é bonito. É Eu já bonito, fui em fazendas bonito. que tem, que trabalham, principalmente, eu sou suspeito, eu gosto muito da variedade branco e vermelho. Tá. Fantástico. Você prefere o vermelho? Por gosto, mas eu fui em fazendas já que tem 200, 300 vacas pintadas no pasto, é bonito. É bonito. Deve dar eu não vi nenhum rebanho assim ainda no pasto, mas deve dar um contraste bonito com o verde. Vem cá, a Alta é uma das nossas grandes empresas aí de inseminação e genética de modo geral. Como é que está a Exposebu para vocês? Tá fantástica, acho que não poderia ser diferente. A 90ª Exposebu, data comemorativa, é uma feira especial. Tá aí com muita visitação, bons negócios. Acho que tá vindo que agora que a gente fala assim, o pecuarista, falando na parte de corte, né, que é a minha área, ele está muito profissionalizado. Então a estação de monta ela começa em outubro. Mas o planejamento dessa estação, que começa em outubro, na maioria do país, né, já foi começado a planejar o ano passado. E agora é o momento de se fazer visitas em centrais, vamos dizer assim, para olhar os touros jovens que estão entrando dessa safra, para ser utilizados na estação de monta. Então, vamos dizer assim, grande maioria dos clientes nossos que estão indo lá na Alta hoje está indo atrás das novidades. Então, assim, a Alta se preparou bem. A gente foi nas fazendas a partir de janeiro, já contratando os touros dessa safra, justamente para a Exposebu a gente conseguir mostrar. Então, esse planejamento lá de trás já tem reflexo agora, que vai ter reflexo nas vendas. Na monta, nas vendas no final. Isso. E como é que está o cardápio? Tá bom? Tá bom, tá bom. Eu acho que o portfólio da Alta é a empresa líder na parte de corte. A cada 2 doses de Nelore vendida no Brasil, uma sai da Alta. Então, assim, a gente tem uma bateria muito forte. Mas esse ano, dentro das fazendas que eu visitei, com certeza todas as fazendas
entregaram a melhor safra da história da fazenda. Então, eu acho que a evolução genética que está acontecendo, mais buscando um biotipo, não só a avaliação genética, a entrega está sendo fantástica. Você já tocou no assunto, mas era isso que eu queria perguntar. E o que os criadores estão procurando? Hoje, deve ter algum foco principal. Sim, hoje, vamos dizer assim, pensando em biotipo, é um animal de frame mediano, com muita musculatura, caracterização racial, boa estrutura. Em termos de avaliação genética, o Nelore ele é a base do rebanho nacional, vamos falar do Nelore, né? Seja através do rebanho puro ou do cruzamento industrial, sempre tem que passar por uma vaca Nelore boa. Então, assim, acaba que hoje a busca por características voltadas para a fêmea, tanto habilidade materna como precocidade sexual e fertilidade, está sendo muito buscada. Ainda mais agora em anos que, nos últimos 3 anos, que se abateu muita fêmea, a reposição ela passa a ser fundamental. E a reposição de boas fêmeas ela passa para o melhoramento genético. Então, as características maternais é importante. Então, o que a gente fala de animal multiqualificado, né? Um animal que traz o biotipo com uma avaliação genética equilibrada é aquilo que a gente busca e aquilo que o mercado tem buscado. Você tocou num ponto aí, se abateu muitas fêmeas nos últimos tempos e o abate de fêmeas ainda continua, então o preço do bezerro vai subir, já está subindo e vai subir mais ainda. E outro detalhe, a Lilian das Bia esteve aqui e o relatório aí do primeiro trimestre desse ano apresenta um crescimento na inseminação de 10,5%, se eu não me engano, para o gado de, acho que 11,5% para o gado de leite. Isso significa uma tendência de alta do mercado, juntando essas 3 coisas: abate de fêmea, pouco bezerro e preço subindo, e aumento da inseminação. O que diretriz da venda de sêmen é o bezerro. A falta do bezerro. E ela passa pelo abate de fêmea, igual você comentou. Os primeiros continuam abatendo muito fêmea, a gente achou que daria uma desaceleração, principalmente em março, mas teve um abate grande. O preço do bezerro começou a reagir, a gente já vê em algumas praças aí o bezerro de qualidade já sendo comercializado, o Nelore a R$13,5, R$14 o quilo, e o meio sangue a R$15 o quilo, então, meio sangue Angus, né, que a gente fala. Então, assim, essa impulsionada aí do preço do bezerro começa a atrair o cliente da inseminação de novo. Ele vai ter que reter fêmea, vai faltar bezerro no mercado, consequentemente vai faltar o boi no confinamento, a arroba sobe, tudo sobe e a venda de sêmen dispara. A expectativa é que a partir de julho aí, a arroba já começa a dar um crescimento maior, o preço do bezerro elevar e a venda de sêmen também. Está bem preparado para isso, com bateria forte e estoque alto. Você que anda bastante por aí, como o criador tem visto aí a questão das variações climáticas, porque isso interfere diretamente no pasto e aí atrasa as coisas. Por exemplo, eu sei que você me disse, os girassóis atrasaram a florada lá naquele campo de girassóis, na entrada da alta, e a condição climática influenciando no pasto também mexe aí com o ciclo da pecuária. Sim, nós tivemos 2 anos de seca muito severa, né, em várias regiões importantes do Brasil. Morte súbita de pastagem, foi terrível, principalmente terrível. O ano passado. Esse ano já está um pouco mais atípico, né? A gente começou com um ano muito forte de chuva, tivemos um veranico, até o girassol não nasceu, nasceu, mas atrasou uma semana por causa desse veranico que a gente passou logo que a gente plantou, mas agora eles estão lindos lá, quem quiser visitar a alta para tirar foto, pode ir, porque está bonito. Mas assim, esse é um ponto interessante, que é a faca de 2 gumes que a gente fala, né? Quando se tem um problema de clima, principalmente de seca, a estação atrasar a estação, essa é uma faca de 2 gumes, porque se você começar a estação definida, que geralmente começa dia 15 de outubro, na grande maioria, 10 de outubro, mais ou menos aí, se você atrasar ela por causa de chuva, não choveu, eu não vou seminar. Você acaba jogando a estação do outro ano mais para frente. É o efeito cascata. Então, assim, ou você assume o risco de ter uma menor fertilidade, resultado no começo, mas você vai ter ela sempre ajustada. Agora, se você atrasar, acaba que depois, se você ajustar ela de novo nos outros anos, é complicado. Mas o pecuarista está atento a isso. Eu acho que o planejamento, que eu falei, o planejamento tem que ser muito bem feito. A estação de monta de 2025, né, que a gente vai começar agora, 25, 26, ela começou, na verdade, o ano passado.
Então, assim, esse ajuste é importante. Então, o clima, ele tem sido... A gente não imaginava um clima igual está agora, com muita chuva em vários países, em vários estados, né? Com muita chuva, mas, se Deus quiser, vai regularizar de novo e tudo vai dar certo. E sempre deu, né? É porque essas oscilações de tempo sempre ocorreram, estão ocorrendo de uma forma mais frequente, de uma forma mais intensa. Mas você falou uma coisa que é importante tentar manter o ciclo das coisas, porque depois, para você acertar o relógio, fica mais complicado. É complicado. Né? Otávio, você falou uma coisa muito interessante, assim... O pecuarista está cada vez mais profissional. Sim, eu falo que sim, o ciclo pecuário, nunca se falou tanto em ciclo pecuário igual no último ano. E o ciclo pecuário ele sempre existiu, mas acho que ninguém nunca se atentou a ele. Agora todo mundo já sabe. A gente sabe que daqui 3, 4 anos vai ter baixa de novo. A gente tem que estar preparado para ela. É que é meio no natural, né? Vai ser assim mesmo. A vontade no boi para a cruza vai dar em tal época, XYZ e tal, mas aí começam as interferências. Sim, e o pecuarista tem que estar atento a isso. E o tempo, o clima, vamos falar assim, todas as fazendas que a gente tem visitado, a gente nunca viu tanto estação de pluviométrico em fazenda. Eles estão atentos a isso também. Então, eu acho que a profissionalização, o uso de informação, a tecnologia no campo, antes a gente via muita tecnologia na agricultura, a pecuária ela tá se profissionalizando e se intensificando. Isso se modernizando, sim. Ficando tecnicamente melhor, usando tecnologia justamente para isso, para não ser pego de surpresa. E por isso que eu acho que a inseminação ela vem crescendo, lógico. É uma tecnologia barata, porque você consegue agregar, às vezes, 30, 40 quilos numa safra com um sêmen de R$25. Então, assim, a gente fala que o peso, o quilo, né, mais barato que tem é através da inseminação. Então, assim, por que a inseminação vem crescendo? Hoje a gente já se fala em 24%, 25% das fêmeas de corte inseminadas. Cresceu bem, mas tem muito para crescer. Então, tem muito para crescer, mas vem crescendo bastante. Então, eu acho que isso é muito uso de tecnologia. A agricultura ela vem impulsionando a pecuária a ser produtiva também. Né? O próprio Everardo, que agora está num cargo mais alto aí no comando, não só da Alta, mas também da Gênix. Isso, ele assumiu a diretoria da URUS no Brasil. Da URUS, então. O próprio Everardo, ele é famoso sempre pela aquela frase famosa dele, que é o seguinte: não é que a gente insemina pouco, 10%. Eu estou dando um número aqui que até bem pouco tempo atrás. É que tem 90% ainda para inseminar. Já está em 24%, quer dizer, já cresceu bem. Né? É porque o corte ele insemina mais do que o leite, né? Então, se você fazer a média, vai dar acho que em torno de 17%, 16%. Tá bom. Rafael, muito obrigado pela presença aqui. Tá? Eu que agradeço estar vindo e fazer o convite para todos visitarem a Alta lá na Central. Está linda, com os girassóis floridos agora. Então vale a pena e também ver a bateria forte. Muito obrigado, Tavinho. Parabéns pelo programa. Então, o pecuarista está botando o pluviômetro no pasto para poder saber a chuva quando cai e quanto. E a Alta não vai ter que pôr para não errar no girassol. Não, né? vocês vão ter que comprar um telefone para falar com o São Pedro. Também. Eu não sei o número dele, mas alguém deve saber. Tchau, um abraço na turma. Um abraço, obrigado, de bom.